Projetos e artigos que marcaram época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Mais um vídeo, mais um projeto dos velhos tempos, projetos e artigos que marcaram época, que escrevemos durante a nossa longa carreira. Temos mais de 4.000 artigos para relatar para vocês. É lógico que não vamos colocar todos, apenas aqueles que achamos mais relevantes. E o escolhido para esse vídeo é um projeto que publicamos na revista 55, fizemos o projeto e depois o artigo, que na realidade é um conjunto de circuitos para incrementar o som do carango, o som do carro. Numa época de Roberto Carlos, A revista ela é de 1977, janeiro, fevereiro de 77, uma época dos cabeludos, dos carrões, E o pessoal curtia o som. E o som naquela época era o som analógico tradicional, amplificadores de potência, e muitos colocavam recursos, como luzinhas que acendiam, luz rítmica, tudo coisas para impressionar os outros. E o projeto que publicamos justamente tratava disso. Eram projetos para incrementar o som do carango. E o que eram esses projetos que eu vou mostrar para vocês? Os projetos nada mais eram do que sistemas que permitiam você usar uma coisa que não era muito comum no carro, nem todos podiam ter, que era ter o tweeter, era ter um alto-falante de graves, era ter um divisor de frequência que você podia controlar no painel o som do seu tweeter, Tudo isso era muito legal naquela época para o pessoal, porque não era assim uma coisa muito acessível você ter um som incrementado. O pessoal mexia, tinha lá o seu carrão e no final de semana ficava fazendo as coisas para impressionar principalmente as garotas. Então, esse projeto, na realidade, esse artigo, mostrava como fazer divisores de frequência. Então, nós demos nesse artigo 2 circuitos de divisores. Você tem aqui o primeiro, que tinha um controle de graves e agudos, que você podia separar o som dos canais do seu amplificador lá no carro. E era simples de montar, nós dávamos todas as instruções no artigo para você fazer o seu divisor. Dávamos os detalhes das bobinas, dos capacitores que deveriam ser usados. Isso aí era válido para aquela potência tradicional daquela época. Era muito difícil você ter naqueles tempos um amplificador de uso automotivo que tivesse mais de 20 watts. Então era muito fácil você mexer com a potência na saída, você não precisava de indutores com fios grossos, não precisava nada disso. E resultava no quê? Um som mais interessante, mais puro e mais volumoso, às vezes nos agudos, que o pessoal gostava. Lembre-se que era uma época de guitarra, e a guitarra tem um som bastante agudo. E se você tem um alto-falante tradicional, ele corta. Então a música naquela época, nos conjuntos, ela perdia muito na hora que você reproduzia num amplificador se ele não tivesse um alto-falante de agudos. Então a gente vivia fazendo projetinhos, que reforçavam o som de agudos, que permitia a ligação do tweeter, coisas desse tipo que agradavam os nossos leitores. E esse foi realmente um projeto que nós fizemos naquela época, que marcou época. Eu fui o autor, Newton Sebraga, que vocês me conhecem, de um dos milhares de projetos que eu fiz, e que saiu publicado naquela revista Saber Eletrônica antiga, aquela revista Saber Eletrônica, lá o número 55, de 1977. Você pode ainda fazer isso com um amplificador antigo que você tenha. Tem muita gente que ainda gosta do som de fita cassete que tem na sua coleção e não se desfez dela, e tem tocando lá na bancada um velho toca-fitas de carro com uma fonte de alimentação. De repente você pode fazer uma caixinha com 2 alto-falantes, um controle de agudos e um controle de graves, e ter algo mais no seu som antigo, tradicional, você que gosta de música dos velhos tempos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, e tem aí na descrição dele o artigo lá no nosso site que você poderá ler na íntegra e lembrar os velhos tempos, se você tem a sua coleção de revista Saber Eletrônica incompleta ou
desejaria ter essa coleção no computador. Todos os artigos de que eu falo aqui, eles estão na forma de texto lá no nosso site. Voltaremos oportunamente. Até mais.